Show! Show. Melhorou o eco, Melhorou? pessoal? Acho que sim, não estou escutando, não estou mais me escutando. Então vamos lá. Esse aqui é o Gilson Costa dos Santos Júnior. Ele é licenciado, né, em Ciências Biológicas pela UFRJ. Ele é mestre em Química Biológica pela UFRJ. Tem o doutorado sanduíche em Epigenética e Organização da Legal. Cromatina. Rapaz, o nome do instituto eu acho que eu não vou saber falar. É, tudo bem. Institut de Gustavo Cancerologie Rossi. Gustavo É, Roussel, em Paris, na França, não é isso? é, Tem doutorado em Biociências pela UERJ, né? Pós-doc na Universidade do Estado de Ohio, né, em Columbus, né, na área de metabolômica em RMN, né, ressonância magnética, não é isso, isso? Em isso. 2018, né, começou a ministrar aulas de genética como professor substituto no Departamento de Genética da UERJ. Em 2019, começou a atuar como professor adjunto no mesmo departamento. E hoje ele trabalha, né, Uhum, mapeando o perfil metabológico em diferentes modelos biológicos através da metabolômica por ressonância magnética. É um isso prazer estar aí. aqui mais uma vez conosco, você, Gilson. Gostaria que você falasse um pouco aí dessa tua Prazer. caminhada acadêmica, dessa tua jornada aí, explicar um pouco melhor o que é isso que você faz no momento. Bom, é um prazer, né? Agradeço a oportunidade, o convite do Thiago, um grande amigo, companheiro, né? Comigo lá na Associação Brasileira de Questão da Ciência, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? É, eu espero que todos estejam me ouvindo melhor agora, né? E qualquer coisa podem comentar aqui, tá? Bom, eu comecei, a gente chama de formação básica, né? Minha formação básica, quando você entra no nível superior e vai fazendo pós-graduação, o seu histórico anterior não serve para mais nada, ninguém mais quer saber. Então, tu não pergunta o que você fez na superior em diante. Então, a gente chama de formação básica, a gente usa esse jargão, né? Minha formação, então, é biologia, né? É licenciatura, porque no fundão é na FRJ, né? É obrigado a escolher o bacharel licenciatura. Eu fiz licenciatura não porque eu não necessariamente eu sempre quis ser professor, mas eu sempre gostei muito também da pesquisa, então eu escolhi a licenciatura para aumentar meu leque, né, de oportunidades, né, no mercado de trabalho. E eu segui, então, me encontrei na pesquisa mais próximo do final da minha licenciatura. E vamos dizer assim que eu não atuei como professor mesmo, então desde então eu entrei no laboratório e falei, é isso que eu quero seguir minha carreira como pesquisa dentro do laboratório. Tem um barulho aí. E aí pensei que fosse daqui, mas não. Oh, E rapaz, aí entendendo isso. eu fiquei com medo, pô, será que mas aí, bom, eu fui então seguindo a carreira na pesquisa. É, eu assumi o cargo de professor do Instituto em 2008, né, 2009, 2018, 2019 eu saí como professor adjunto, né, no departamento de genética. Então minha formação é bem diversa. Eu comecei em biologia molecular, né, e fui para a parte mais de química analítica depois. Então trabalhando com genética do câncer e depois atuando na parte mais de metabolismo, é o que eu trabalho mais hoje. Muito bom. Há pouco tempo, né, você fez uma palestra lá na nossa na ABC2, né, nosso núcleo, né, com o tema epigenética, Lamarck e Covid-19, né? E eu acho que é interessante Uhum. você se puder falar de forma resumida aí um pouco, né, sobre o Covid-19 a partir da sua área de estudo, eu acho que seria interessante. Ok. Bom, eu não sou virologista, né? Você pode pegar várias lives por aí para falar sobre o Covid, mas resumidamente, até pelo nosso tempo, eu dei uma palestra porque existe uma associação dessa nova forma do coronavírus com a questão chamada epigenética. Epigenética significa acima da genética, ou seja, são alterações que são herdadas. Tá? Você herda essas alterações que ocorrem no DNA, mas não altera a sequência de DNA, por isso é o epigenético. Então, existem essas alterações que elas têm a ver com o ambiente, principalmente a nutrição, né? Estresse, nutrição, e isso suscitou, de alguns 15 anos para cá, novamente a teoria de Lamarck, né?
ficou tão mal falado aí nos cursos de ensino médio, Lamarck, e o pessoal esqueceu um pouco Lamarck, fala muito de Darwin, mas Lamarck foi extremamente importante. Lamarck falou dessa questão do uso e desuso, porque o uso e desuso, a epigenética ressuscitou justamente uma das leis de Lamarck, que é o uso e desuso. Então, o indivíduo adquire algumas alterações ao longo da vida, né, dependendo da dieta dele, o ambiente que ele vive, e essas alterações são passadas para as gerações seguintes. Então, isso tem tudo a ver com o coronavírus. Como eu falei, nutrição, ambiente, dieta, poluição e tudo mais, né? Tudo que você imaginar, o ambiente em volta, ela vai alterar a sequência do DNA. Não vai alterar a sequência do DNA, mas vai ser transmitida pelo DNA e vai passar para as gerações seguintes, tá? E isso tem a ver da forma como o coronavírus ele afeta indivíduos, né, em países diferentes, de formas diferentes, tá? Esses indivíduos eles estão expostos a temperaturas, poluições e dietas diferentes, e eles vão responder de forma diferente. Para começar, homens e mulheres já respondem de forma diferente ao coronavírus. Isso tem a ver com a epigenética. Rapidamente, né, bem resumidamente, o vírus, ou essa forma nova do coronavírus, é muito parecida com a anterior, que usa um receptor chamado ACE2. E essa proteína, ela é expressa, o gene que codifica essa proteína, ela fica lá no cromossomo X. Né? E essa região pode ser ativada ou não em virtude de alterações epigenéticas que vão ocorrer. Né? Então, se o indivíduo expressa mais esse receptor, o vírus vai infectar mais esses indivíduos. Tá? Vai ter mais facilidade de penetrar nas células desses indivíduos, a começar pela cavidade oral, por exemplo, que ele é muito expresso lá. Tá? Então, a epigenética está associada a muitas coisas. Ao coronavírus, especificamente, nesse aspecto, na entrada do vírus, né? No receptor que as células expressam, que o vírus utiliza para infectar as células. Muito bom, muito bom. O Gilson, né, como ele já chegou a citar, né, eu participo com ele, né, no nosso grupo da UERJ lá, da ABC2, né, e ele é o líder, né? Ele é o líder desse núcleo. Eu queria que você falasse um pouco o que é a ABC2. Explicasse para o pessoal. Vamos lá. A ABC2, ela começou há alguns anos, influenciada pela Fundação Templeton, na Inglaterra. Ela já existe na Inglaterra há muitos anos, né? Então, os moldes, ela começou a ser desenvolvida aqui no Brasil, né? Já tem, eu não lembro agora, já tem muitos anos. A ABC2, Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, tá? Ela é uma associação que estimula o diálogo entre fé cristã e ciência. Ela não assume posições, cosmovisões dentro da cosmovisão cristã específicas, né, principalmente em relação às origens, mas ela estimula esse diálogo. De que forma? Promovendo diversos seminários, promovendo os núcleos. Um deles é que eu sou líder na UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e o Thiago ele tem ajudado lá, líder junto comigo também. E essa associação, você participa de alguns seminários e aí você assina a confissão de fé deles, tem um pacto de Lausanne, e aí você então pode abrir um núcleo numa igreja, onde você quiser. No momento está todo mundo online, tem essa vantagem de poder participar de diferentes temas. Então tem um pessoal mais de humanas, pessoal mais biológicas, enfim, de diferentes áreas, até a parte de artes. Então, todos eles promovendo esse diálogo, né, entre fé cristã e ciência. Muito bom. E eu queria que você falasse um pouco, né, sobre como que você conheceu, né, a ABC2, né, e o que te levou a fazer parte dessa associação. Bom, durante a minha vida, né, na universidade, o que acontece? A gente chama de compartimentos. Então, eu aprendi a separar em compartimentos diferentes a minha fé, que eu tinha na igreja, da ciência que estava aprendendo, né? Estavam desenvolvendo ainda na universidade.
Então eu tinha uma vida, vamos dizer assim, uma vida dupla. É, Então eu fui assumindo uma posição minha, né, em relação às origens, um tipo de interpretação, e eu não discutia esse aspecto. Ah, isso é questão de fé, coisas de fé não se discute aqui e tal. Eu vou na igreja a gente fala sobre isso e acabou, né? Não pensava sobre isso. Então a gente chama de compartimento. Você colocava num compartimento aqui, outro lá, mas a alguma hora quem faz isso vai se chocar, quem estiver me ouvindo aí, tá? Então, a BC2 ela é importante para trazer justamente ensinar como você lida com isso, né? Ajuda bastante. Bom, e isso aí eu conheci a BC2 foi em meados, se eu não me engano, 2015, por aí. 2014, 2015. Eu estava no meu pós-doutorado, né, na UFRJ, e alguém mandou para mim, eu não lembro, já não lembro como, que ia ter uma conferência, né, um seminário da BC2 na Igreja Presbiteriana, em Copacabana. Aí eu fui lá assistir os preletores, esse que a gente viu há pouco tempo, né, Thiago? O Thiago assistiu comigo agora. E eu fiquei, assim, maravilhado. Falei, olha, que legal. Eu nunca tinha pensado sobre isso. É uma coisa que eu sempre pensei, né? E uma visão que eu assumi, mas ninguém nunca discutiu esse aspecto. Então foi aí que eu conheci a BC2 e aí, a partir de então, comecei a caminhar junto com a BC2. Muito bom. Você poderia falar mais ou menos como que funciona os núcleos, né? O que são discutidos, como que funciona o cronograma enfim, dos diálogos que são trabalhados lá? Você poderia explicar mais ou menos como funciona? Bom, os núcleos funcionam da seguinte forma: uma vez um líder assumindo o núcleo, ele pode estar, como eu te falei, em casa, na rua. A gente tinha um núcleo lá que a gente fazia no corredor da UERJ, por exemplo, pode fazer em qualquer lugar e agora online, né? Bom, uma vez sendo cristão, né, e assumindo, como eu falei, o Pacto de Lausanne, entendendo o princípio da BC2, e você pode abrir um núcleo, tá? E a ABC2 fornece material, ajudas, né? Tem uns livros, a editora, né, Ultimato, que tem diversos livros, e a ABC2 ela estimula a gente discutir livros. É justamente fazer com que todos no núcleo converse sobre aquele livro que vai abordar um tema específico de fé cristã e ciência. Por exemplo, a gente estava lá trabalhando no nosso núcleo da UERJ, que é o livro do Timothy Keller, mais conhecido como Tim Keller, A Fé na Era do Ceticismo, que você deve ter aí nessa biblioteca aí atrás de você, né, Tiago? Tem sim, tem sim. E aí nós discutíamos temas diversos sobre esse livro, desde a área de humanas, biológicas. Então a gente vai falando sobre evolução, enfim, diversos temas, né? E aí fomentava a leitura, as pessoas liam e a gente discutia o capítulo, né? Essa é uma das formas. Se o líder se sentir à vontade para falar de um tema dele, que ele domine, ele também pode abordar, chamar pessoas de fora, né? Dentro da BC2 temos pessoas que trabalham em tempo integral, inclusive o ministério deles é voltado para isso. Temos pastores que trabalham com tema de trabalho justamente nesse tipo de coisa, na teologia natural, por exemplo, professores na área de cosmologia, de física, o Roberto Colovan da Unicamp, que é um dos presidentes, e aí ele traz temas falando sobre o Big Bang para a gente, falando sobre ciência. E nas reuniões a gente também pode falar sobre ciência, inclusive na UERJ, uma delas, eu falei um pouco do meu trabalho, né? A gente tem uma aluna de doutorado que era da área de paleontologia, que falou sobre paleoclimas, estudo de climas no mundo antigo, como é que funciona. Então, isso é importante, que ajuda a clarear, né, as ideias, que a gente entendendo como funciona a ciência, você entende como a fé cristã pode dialogar com a ciência. E vice-versa. Muito bom. Agora, você até falou, né, que dá para a gente vê muito em universidade, né?
as reuniões da ABC2, os núcleos, né, acontecendo muito em universidade. Mas você falou que pode ter em outros locais sem ser universidade, não é isso? Sim, sim, tem um núcleo que é na igreja, que eu conheço, né? Eu sei que tem outros, mas que eu conheço. Tem o do Yolan, que você conhece. O Yolan, ele abriu um na igreja dele, é, acho que é a presbiteriana da Gingramacho, se eu não me engano. Perto aqui de casa. Perto de você, né? Eu ia falar isso agora, perto de você. Então, como eu falei, o núcleo pode ser aberto em qualquer lugar. A gente pode sentar numa praça e conversar. E tem o núcleo da BC2, isso não é um problema. E como que a pessoa, né, faz para saber, tem algum site, com quem entra em contato? Vamos falar, me interessei, estou vendo aqui a live aqui, me interessei em abrir um núcleo desse na minha igreja, enfim, como que eu faço para poder... Perfeito. A pessoa pode entrar no site, se digitar bc2.com.br, já vai direcionar direto para cristãosnaciência.com.br. Se eu não me engano, é esse o site, mas a gente pode colocar aqui embaixo. Mas coloca o link, Thiago, ou boto aqui, por favor, para quem quiser. Com certeza tem no Instagram, tem Facebook. Tem lá a BC2, a Seção Brasileira de Cristãos da Ciência, você acha facilmente em todas as mídias sociais. Bom, aí você entra lá no site, tem os núcleos, mostra lá os núcleos que tem diversos espalhados no Brasil todo. E aí você pode participar de um núcleo, né? Ou dependendo, a gente já tem pessoas que já entram muito maduras, ou já são teólogos, enfim, que já trabalham na área, que já decidem abrir um núcleo, aí é só concordar com a confissão de fé da BC2 e pronto, pode abrir um núcleo. Tá? Show. E para entrar no núcleo, não quero abrir, eu quero só participar de algum núcleo. Você pode entrar pelo próprio site, não é isso? Aí entra em contato com o líder, como funciona? Exatamente, entra no site, aí no site não tem o contato diretamente dos líderes dos núcleos. Mas entrando em contato com o e-mail que está lá, se eu não me engano é seu xará, Thiago, ele vai direcionar para o núcleo que você quer. Eu quero um núcleo no Rio de Janeiro, então ele vai mandar um e-mail. Assim que eu recebo praticamente toda semana 2 ou 3 pessoas querendo participar, graças a Deus por isso. E aí ele manda para mim, para os outros líderes do Rio de Janeiro, e aí a pessoa vê qual o núcleo que ela vai participar, fica melhor para ela. Muito bom. E eu queria te perguntar, por que você acha que a pessoa devia fazer parte, devia participar, né? Olha, como você falou uma vez aí, tendo livro a gente discutiu, somos todos teólogos. Você pode fugir desse tema, mas um dia ele vai cair no seu colo. Como a garotada diz, cai no seu colo. Eu fugi desse tema a minha vida inteira, mas um belo dia eu conheci o Olan e o Olan passou o núcleo para mim. Eu falei, agora vamos embora. E então, quando eu cheguei na UERJ, a minha história foi até um pouco engraçada, porque eu entrei na UERJ e eu já participava do núcleo na UFRJ, né, ali do Fundão 1 com o Cristiano. E aí eu fui para a UERJ, né? Quando eu assumi a posição lá, eu perguntei para o Cristiano, tem núcleo na UERJ? Ele falou, a gente está querendo abrir um. Então vamos lá. Então foi mais ou menos assim que começou. Então todos devem participar. Por quê? Porque é um diálogo essencial para uma maturidade cristã. Porque você validar, todo mundo faz ciência, né? Mesmo sem saber que faz. A partir do momento que você tem um compromisso 9 horas, você já calcula na sua cabeça, vou chegar 8h30 no ponto, pá. Você está fazendo uma estatística, uma estimativa baseado em evidências, em resultados anteriores que você já teve, então a tua cabeça você já está fazendo uma ciência. Quando você faz uma receita, você está fazendo meio que uma ciência também, mesmo sem saber. Então, o método científico, ele é um método, né, tem lá o baseado em hipóteses, tem a reprodutibilidade, né, e ele tem as limitações dele,
mas todos fazem ciência. Tá? A partir do momento que você elabora uma hipótese para responder alguma coisa, você vai ter um vazamento na casa. Vamos ver onde é que é. Será que é aqui? Será que? Ou seja, você está estabelecendo hipótese e trabalhando em cima daquilo. Todo mundo faz. Então, agora, o que nem todo mundo consegue fazer é a associação e mesmo que você consiga, você sempre tem um espaço para você trabalhar mais e melhorar a sua maturidade cristã. Nem todo mundo consegue fazer associação com a fé cristã. É aí que tá. Muitos fogem ou fazem a questão do compartimento que eu falei, e isso uma hora vai se chocar, uma hora vai chegar alguém para você, uma hora você vai ouvir alguma coisa, uma hora você vai se questionar, e você tem que saber caminhar. Eu até comentei eu comentei com alguém, acho que no grupo da minha família, que a gente até assistiu no seminário que teve agora, da BC2, né, Thiago, que eles falaram que 70% dos jovens que entram na universidade, eles abandonam a fé cristã. Por quê? Porque justamente pela falta de trabalho, de diálogo, de uma formação melhor, ou da igreja, ou pastor, enfim, alguém estimulando, ajudando. Olha, não é bem assim, porque ainda mais a universidade aqui, elas são muito naturalistas. O curso de biologia, por exemplo, é um antigo curso de história natural. É um naturalismo extremo. Quando você entra ali, eles já ignoram a possibilidade de qualquer fé. Eu já trabalhei, por exemplo, num laboratório onde o chefe falava assim, ó, um cientista não pode acreditar em Deus, esse tipo de coisa. A fé não entra aqui. Bem claro. E aí, como é que você chegando, você nunca pensou nisso? Você lida com esse tipo de coisa na universidade. Então, é muito importante tá totalmente associado à apologética e a defesa da fé e maturidade cristã, um diálogo, né, crescente, maduro entre fé cristã e ciência. Muito bom. Tem muitas pessoas aqui que estão assistindo, inclusive, né, ou que vão assistir aí, a live fica disponível, depois também será disponibilizada em outras redes sociais, no YouTube da igreja, no próprio canal do nosso núcleo, né? Também quem quiser puder se inscrever, o núcleo da UERJ tem um canal no YouTube, né? ABC2 UERJ, só procurar lá, se inscrever, tem algumas palestras lá que foi ministrada, né? E a gente está sempre postando as palestras que são ministradas nas reuniões, né, lá no canal, vocês podem acompanhar. Então, a pessoa que viu depois ou que está vendo agora, né, muitas delas não têm nível superior, né, ou não faz faculdade, está nem cursando. A associação, né, brasileira de cristãos na ciência, ela também são para essas pessoas que não têm o nível superior, não estão estudando, pessoas que têm somente o nível médio, também pode participar? Como funciona isso? Perfeitamente, sim, pode participar. É claro que a grande maioria está dentro das academias, realmente. São os núcleos que estão dentro da igreja, que aí conseguem ter um público, como você falou, né? Que não tem formação superior, eles não são a maioria. Por N motivos, né? Porque a maioria dos que estão no núcleo, como eu, são professores que já estão na universidade. E por uma questão de facilidade. O núcleo já está lá, dentro da universidade, né, onde ele já trabalha, onde eu trabalho. Mas isso é um gap que a gente tem que preencher. A BC2 tem isso como alvo, é um projeto em desenvolvimento, é sempre muito difícil de trabalhar. Você precisa formar gente, isso demora, precisa ter alguém que tenha maturidade para desenvolver um trabalho. E com certeza, e na igreja é um espaço ideal para ter alguém da BC2 lá desenvolvendo palestras em paralelo, junto com o pastor, em paralelo com o crescimento do corpo de Cristo, da igreja, né? Não tem dúvidas. Isso é um local que acredito que a BC2 vai entrar, porque a grande maioria não tem formação superior, né? Muito menos nível médio, não tem dúvida. A BC2 tem que chegar lá. Então, ir trabalhando as duas coisas ao mesmo tempo, porque a gente vai ter que
trabalhar o ensino de alguma forma, para botar numa linguagem que aquela pessoa entenda, então você tem que trabalhar as duas coisas juntos, né? Falar um pouco de ciência, como é que são produzidos os resultados, ensinar um pouco e a fé cristã ao mesmo tempo. É um trabalho, né, longo que tem pela frente aí. Muito bom. E a pergunta, acho que carro-chefe desse bate-papo, né? É possível mesmo conciliar fé cristã e ciência? Eu não tenho dúvida que sim, perfeitamente possível, né? E quanto mais a gente faz um estudo, entra aprofundando em diferentes áreas, fica mais claro que é perfeitamente possível, né? O problema é que a gente tem que se despir de todos os lados, né? Muitos teólogos, ou vamos dizer assim, até pastores que não têm uma formação sobre a história da ciência, não sabe como é que ela funciona. E, por outro lado, dos naturalistas extremos na academia, por aí vai. Ou pessoas que se assumem como são ateístas, né? Mas nem nunca pensaram sobre a cosmovisão dela. Como o Tim Keller fala, todo mundo tem sua teologia, todo mundo tem uma cosmovisão de mundo. Mesmo que você não... eu nunca pensei sobre isso, você tem. Você assume alguma coisa. E essas pessoas nunca refletiram. Se a gente estimular elas a refletir um pouco, vai pensar, opa, realmente, acho que a minha cosmovisão não está tão... Acho que esse meu ateísmo não está muito bem fundamentado. Então, quando a gente mostra argumentos e vai conversando, a gente vê que esse diálogo é perfeitamente possível, né? Eu sempre falo assim que uma boa teologia estimula as pessoas a lerem mais, a estudarem mais. Você sai daquele culto, você vai sair andando com a igreja, preciso ler isso, preciso ler aquilo. E você vai lendo, vai estudando. Diferente de uma teologia ruim que fala assim, não precisa estudar não, que você está aqui na igreja, Deus já te abençoar, tá tudo certo. Não, então uma boa teologia faz com que você queira estudar. E você estudando, vai começando a vir os questionamentos. E aí fica claro. Tanto é que, se a gente pega os fundamentos, o Tim Keller fala isso no livro dele, da Fé na Era do Ceticismo, um livro que eu recomendo fortemente. Os protestantes, logo no início, lá perto de Darwin, quando saiu o trabalho deles, não tiveram problema. Esse choque, pseudo-choque entre fé cristã e ciência, ele veio bem depois. Ele veio muito depois disso. Não veio na época. Eles já tinham preparado, ok, não vejo problema aqui em ver, por exemplo, a mão de Deus no controle do que seria evolução. Então, eles não teriam problema em lidar com essa questão. Isso nunca foi um choque. Esse choque foi criado muito depois por N motivos, né? Bom, e aí tem diversos livros legais, se a gente está no site da BC2, tem diversos livros que falam sobre isso, dão um aspecto da história sobre onde começou esse conflito. Eu recomendo o Dennis Alexander, né? Criação e evolução, temos que escolher? Ele bota interrogação. E aí ele vai abordando diferentes temas dentro desse pseudo-conflito. Né? Muito bom. Você citou o exemplo, né, das pessoas que vão para a faculdade, que 70%, né, elas abandonam a sua fé. A gente vê também, né, até eu falei sobre isso quando eu falei sobre apologética na reunião, um crescente anti-intelectualismo por parte de muitas igrejas locais, né? A gente vê pessoas que acreditam que a ciência, ela na verdade esfria você da sua fé, te afasta da sua fé. Eu quero que você falasse um pouco dessa sua experiência com esse tipo de visão e a sua experiência no meio acadêmico sendo um cristão, né? Você passou por alguma crise? A ciência te afastou da sua fé em algum momento, em algum nível? Você pode compartilhar um pouco da sua experiência? De repente você como professor agora, como que é ser um professor cristão numa universidade pública aqui do Brasil? Existe dificuldade com relação a isso? Há preconceito com relação a isso, a sua fé na academia? Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, claro. Bom, vamos lá, tem muita coisa aí. Quanto tempo a gente tem? 20 minutos. Tem mais de 20 minutos, um pouquinho mais de 20 minutos. Vamos por parte. Então, eu acho que eu já comentei isso nisso. A grande parte abandona
por falta de uma teologia que saiba trabalhar a teologia natural, que saiba trabalhar a ciência dentro da igreja, principalmente, né? Na igreja não se discute sobre isso. Então, tem um preconceito forte, né, sobre o que é a ciência. A ciência é sacralizada, mas isso tem a ver muito também com a formação, né, dos pastores, o corpo como geral, não tem uma formação acadêmica forte, enfim, nunca tiveram um ensino que mostrou a ciência, né, alguns experimentos, assim, desde meio que básicos, e eles vão trazendo isso. Então eles têm um preconceito e acham que a discussão entre fé e cristã se limita ao criacionismo e evolucionismo, por exemplo. Só que não, muito pelo contrário. Isso daí, na verdade, às vezes é até a parte menos importante dessa discussão toda, né? Quanto mais a gente vou vendo as palestras da BC2 e estudando outras áreas, vou ver como isso é irrelevante, né? Mas muito pelo contrário. Então, o que acontece, essa falta de diálogo, quando ele entra na academia, ele recebe um cuidado, um pseudo-cuidado, ele vai entrando no círculo de amizade, que ele já não tinha tanto na igreja, pessoas que sabem dialogar, discutir, saber trazer ideias. Os professores começam, né, injetando as ideias naturalistas, ou seja, não se discute a fé de jeito nenhum. Então, isso falando de uma maneira geral, isso que faz com que eles abandonem. Falam, poxa, eu tenho muito mais amigos aqui. Isso aconteceu muito comigo quando eu entrei na universidade. Pô, aqui eu tenho mais pessoas que sabem discutir, pessoas que estão mais junto comigo, pessoas que são mais próximas, assim, né? Que eu consigo dialogar, um diálogo que eu não tenho na igreja. Eu vou dialogar na minha igreja, vamos falar que é coisa do demônio, que o Darwin é o capeta, esse tipo de coisa. E não falando que o homem veio do macaco, essas coisas preconceituosas que não são verdade. E por falta de conhecimento, não por maldade, né? E aí na universidade não, na universidade você vai aprendendo, opa, pô, isso aqui é um mundo legal, olha que legal, que maravilha. Então o aluno fica maravilhado e a tendência é se afastar. É isso que acontece, né? Então comigo foi parecido, eu não cheguei a ter uma crise de fé, mas eu tive uma crise porque eu sempre fiz o compartimentalização, como eu te falei. Então eu não discutia, ponto. Eu assumi algumas coisas e falei, Deus deve ter participado e ajudar nessa evolução, assim, assumir isso. Hoje eu entendo que o pensamento que eu fui criando, assim, logo no início da universidade, é o que é chamado hoje uma das 4 cosmovisões grandes, né, que é sobre as origens, que é o chamado criacionismo, né, evolucionário, né? Ou alguns falam criacionismo evolucionista ou criação evolucionista, tá? Mas o mais coerente para mim é o criacionismo evolucionário, eu acho mais interessante. Então, eu acredito que Deus, ele participa, né? Deus controla todos os aspectos, incluindo a evolução. Tá? Bom, então isso eu já assumia isso, mas eu não sabia como isso poderia acontecer, não fazia ideia e não discutia, não pensava sobre isso. E pronto, ia tocando. Agora, tem gente que ignora mais ainda, nunca pensa mesmo e pronto. Tenho amigos meus da época que não discutem e não discute mesmo. É a questão de fé. Fé não se discute. Tal. Bom, aí eu fui assim, aí minha crise foi uma crise mais de afastamento de amigos, da igreja como um todo, da igreja como corpo, né? E afastar da igreja, mas não por uma crise de fé, né? Bom, e aí depois de um tempo, né, você vai criando mais maturidade cristã, mas nunca abandonei a igreja, claro, continuei caminhando, andando. E aí eu fui entendendo melhor, né? E quando eu conheci a BC2, então, foi excelente, foi perfeito. Consegui conciliar. E como professor na universidade, sendo professor é a mesma coisa. Você entra numa universidade que a grande maioria pensamento naturalista. Então, descarta a questão de fé. A mesma coisa, compartimentaliza quem
quem tem, conheço vários professores, inclusive alguns já foram no núcleo, né, que são cristãos, mas não comenta, assim, abafa o caso, né, deixa quieto. Aí não comenta sobre, né, não tem muito problema. A biologia, o curso de biologia, modalidade médica, é um curso que tem mais choque, vamos dizer assim, na verdade, que cria mais choque. É um curso que os professores têm uma tendência a rejeitar mais a fé, discussões sobre fé. Os outros cursos nem tanto. Você vai fazer o curso de filosofia na UERJ, por exemplo, mais tranquilo. Tá? Outros cursos, os professores não têm problema com isso. Acho que você até me comentou comigo da matemática, que não teria tanto problema. Nem né? se toca no assunto. Nem se toca, né? Então, pois é. Para você ter uma ideia, na UFRJ, no curso de biomedicina, os alunos têm uma matéria que é a Origem da Vida. Então, nessa matéria, eles vão ler o livro Origem das Espécies, vão estudar sobre evolução, vão estudar sobre esses aspectos. Aí eu te pergunto, e um cara que nunca pensou sobre isso, que está lá na igreja, um cristão, como que ele vai fazer? Se ele não tiver uma maturidade, alguém que já tenha mostrado para ele um caminho, né, que ele pode seguir, como ele pode associar essas coisas, vai ser difícil. Aí vai realmente a tendência a criar um choque. Mas como professor, o problema acho que é o mesmo como aluno. Só que um professor, você tem um certo pouco mais de autoridade. O preconceito continua, mas as pessoas meio que não mexem muito com você. Né? O aluno não. O aluno, o professor perturba mais. Né? Mas como professor, é um pouco mais tranquilo nesse aspecto. Mas preconceito e interações é igual. Mesma coisa. Show. Eu conheço pessoas que dizem que você vai para a universidade para sofrer lavagem cerebral. É verdade isso? Você aconselha que as pessoas façam a universidade, façam uma faculdade ou não? Eu conheço muitas pessoas, inclusive pessoalmente mesmo, que já chegaram para mim e falaram: Thiago, não quero fazer faculdade porque eu vou para lá só para sofrer lavagem cerebral. O que você vai dizer sobre esse tipo de pensamento, esse tipo de coisa? Você deve ter ouvido alguma coisa parecida. Sonho, com certeza. Bom, vamos lá. Eu acho que o conceito de universidade ele está mudando um pouco, né? Porque o mercado de trabalho, as interações estão sendo alteradas, né? Tem uns documentários bons, o Torre de Marfim é um documentário bom que fala sobre a crise das universidades, por exemplo. Porque o que acontece? O mercado de trabalho está sendo alterado de forma dinâmica, né? Então, às vezes, você faz muitas matérias que você chega você se forma, mas e aí? Na hora que você vai usar isso para o seu trabalho? Então, não necessariamente as pessoas se formam com boas notas, e eu tenho vários exemplos, né? Os melhores alunos vão se dar melhor no mercado de trabalho. Por isso a universidade está, principalmente nos Estados Unidos, está em certa crise. Muita gente não está fazendo universidade mesmo, está fazendo cursos e outras coisas por aí, faz os cursos dele na internet. Eu antigamente achava que todos devem passar pela universidade, hoje já não acho tanto assim. Mas a universidade, você ter um diploma, você passar por uma rede de discussão, eu ainda acho muito relevante, é muito bom. Agora, é importante ter em mente que não significa que você tem um diploma e passou pela universidade que você vai estar preparado para lidar com as questões da vida, para o mercado de trabalho, por aí vai. Muito pelo contrário, você vai ver em muitos casos que não é, né? Bom, aí você perguntou da universidade. Eu acho que todos devem fazer em parte. Tá? Eu acho assim, seguir a carreira acadêmica como missão de vida não é para todo mundo, isso com certeza. Eu acho que muitos têm um aspecto mais técnico e aí eles podem fazer um tecnólogo, né? E aí é como se fosse uma universidade, mas com um aspecto mais técnico. Tá? Então, acho que assim, todos devem ler, estudar e seguir um caminho onde ele está sempre se reciclando, lendo, estudando e discutindo ideias. Esse é um aspecto, seja na universidade, no curso técnico, seja onde ele estiver. Então, assim, eu não acho que todos devem ir para a universidade. Em relação à lavagem cerebral, não, muito pelo contrário. Eu acho que se você inclusive, eu discordo um pouco,
de alguns livros que demonizam muito o nosso ensino naturalista, né? O ensino construtivista, porque, de certa forma, é importante você estar no ambiente onde você vai ser questionado, você vai ser colocado na parede, você vai ser instigado, porque isso te ajuda, ou você se perde de vez, aí a importância do suporte da igreja, ou você vai crescer, vai ter a maturidade, vai desenvolver sua apologética, vai aprender a responder essas perguntas, melhor do que você estar no ambiente guardadinho, né, e tal, não vamos discutir muito não, vamos não. Então, assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio, né, entre realmente o ensino deveria deixar de ser esse racionalismo exacerbado, é ruim, que não te permite, vamos dizer assim, se eu tenho uma expressão que é o ladrão de sonhos, né, seria um ladrão de sonhos de muitos alunos que entram na universidade, porque você limita naquele universo naturalista, você não permite que o indivíduo possa olhar uma reação química, olhar as belezas e leis do universo e verificar a mão de um criador. Falei, opa, isso não pode. Como assim não pode? Por que que não pode? Né? Então, essa limitação é ruim. Essa ausência de discussão no universo naturalista das universidades hoje é péssimo, né? Mas tem suas vantagens, de certa forma, né? Então, acho que eu deveria ter equilíbrio. Então, a universidade, acho assim, de maneira geral, ele não é um curso de lavagem cerebral, mas para alguns realmente pode até ser. Mas agora depende de como você vai caminhar e encarar essa coisa. Agora, se o indivíduo está sujeito a lavagem cerebral na universidade, tem algum problema aí, né? Alguma coisa que está fazendo com que ele caminhe para isso daí. Aí tem-se diversos fatores da vida, tá? E ele pode, é o que explica até um pouco essas tendências negando a ciência, negacionistas e valorizando teorias de conspiração. Indivíduos letrados que passaram para a universidade, por exemplo, às vezes têm essa tendência e passaram na universidade. Outros que não passaram na universidade também fazem a mesma coisa. Então é difícil a gente falar, né? Nesse nível de lavagem cerebral. Muito bom. Qual você acha que é a contribuição maior, assim, ou as mais relevantes da ABC2, né? Uma pessoa que entrou na ABC2, né, que vai fazer parte, qual contribuição ela traz para a cosmovisão desses cristãos na igreja local, ou seja, como que deixa essa visão dele na igreja local mais robusta, né? E na vida acadêmica, né? Qual é a contribuição que ela traz para as cosmovisões cristãs nesses dois aspectos? As maiores contribuições, as mais relevantes. Na igreja local, e desculpa qual? E na vida acadêmica. Na acadêmica, tá. Na igreja local, a Constituição da BC2, as duas são extremamente relevantes. Na igreja local, eu diria, talvez até mais importante, porque na igreja local existe ou pelo menos deveria existir na igreja local, uma abrangência, um leque maior de gente de diferentes culturas, idades, formações, né, de tudo. Diferentes níveis culturais, e você consegue pegar todo mundo, abraçar todos eles. Na igreja local, você fortalece, ajuda o pastor. A gente vai ter um seminário, até fazendo propaganda aí, do seminário de Cristianismo e Autoridade da Ciência, que eu recomendo fortemente, a participação de todos, que vai falar justamente sobre isso. O cientista cristão, ele tem uma obrigação cristã, né, como cristão e como cientista, auxiliar, ser o braço direito do pastor nessa discussão, interpretar os fenômenos e falar, olha, pastor, a ciência diz isso, isso e isso. A gente deve caminhar nesse caminho aqui. Sobre isso, tem artigos tais que dizem isso. Então, vamos fazer isso com a igreja, por exemplo. Teve um grupo da BC2 que fez agora há pouco tempo, teve um acampamento com adolescentes, diferentes igrejas falando sobre justamente isso, fé cristã e ciência. Tem outro grupo que levou fósseis para a igreja. Imagina, se eu levasse fósseis para a minha igreja, eu estava
Tava lá. Iam entregar para Satanás, como dizem, né? Mas assim, então assim, aí vai muito do pastor, entendeu? Na igreja tem essa coisa legal, as pessoas mostrarem, olha só, o paleontologia trabalha assim, o arqueólogo trabalha assim, tem evidências para isso, isso, isso. Então tem que fortalecer, dessacralizar a ciência, que é muito sacralizada. Quanto menor o nível de cultural, o conhecimento, mais sacralizado é a ciência, é um fato. E as pessoas têm medo, acham que é uma coisa de cientista, aquele ideia de cientista maluco, fazendo reação, cabelo para cima. Não? Então, isso é totalmente fora da realidade, é uma coisa criada que a gente precisa combater. Então, o que combate na igreja local é o lugar perfeito. Na universidade tem uma outra dimensão. Na universidade tem a questão de fortalecer o diálogo com os alunos que já estão lá na graduação, quem já está na universidade, né? Que por um lado é mais fácil porque as pessoas já estão mais abertas a discussões, as pessoas estão buscando realmente entender, estudar, né, e ler, as pessoas já têm um nível de leitura, de estudo maior, então por um lado fica mais fácil, por outro lado você tem um combate na universidade bem maior com os naturalistas exacerbados, que é a grande maioria dos professores, né, que eles vão rejeitar, né, esse tipo de discussão, né? Eles acham que é uma discussão religiosa que não deve ser feita na universidade. Muito bom. Vamos fechar com uma última pergunta sobre duas coisas que você comentou, que talvez as pessoas não tenham conhecimento. Eu acho que é interessante se você puder, pelo menos, bem resumido, tem 4 minutos aí para falar, só para as pessoas explicar mais ou menos o que é. Você falou que tem 4 formas de ver diferentes das origens, né? Só explicar que 4 de formas é essa. E você falou também do Pacto de Lausanne, que a pessoa tem que concordar, né? O que é o Pacto de Lausanne? Se der para resumir aí. Acho que não vai dar tempo não, mas vamos lá. Vamos tentar um milagre aí. Bom, eu vou falar da primeira parte, tá? O Pacto de Lausanne, rapidamente você vê, é um pacto lá foi feito na cidade de Lausanne. O pessoal da Missão Integral usa muito esse pacto, enfim. Mas não tem nada místico, nada disso não, tá? Aí vocês vão lá. Vou falar da primeira parte. Bom, 4 visões. Uma visão é o chamado. É importante falar o seguinte, antes de falar das 4. Todas as visões são cristãs e todo cristão é criacionista, tá? Então, o criacionismo ficou meio que um sinônimo de quem é chamado de Terra Recente, que é o grupo que acredita que o relato de Gênesis é literal, tá? 7 dias lá, 24 horas, por exemplo, tá? Mas não, todo cristão, pelo menos, deveria ser criacionista. Tá? Então, dentro do criacionismo, tem um criacionismo chamado de Terra Jovem, que é o que acredita que o relato de Gênesis é literal. Tá? E aí tem um deles, um expoente, aquele que fez a réplica da Arca, lá em Kentucky, nos Estados Unidos. Tá? Um empreendimento que foi de milhões de dólares lá. Tem a Arca, tem um museu da criação. É interessante. Bom, essa é uma da visão. A outra visão é Terra Antiga. Quem acredita, não acredita, a Terra Jovem, tá? E a Terra Antiga não acredita na evolução, tá? O Terra Antiga acredita que o universo tem lá os milhões de anos, como os cosmólogos já comprovaram, que a ciência comprova. Acredita que teve saltos entre o relato de Gênesis, grandes saltos de milhões de anos, tá? E aí há concordância com a cosmologia e concordância com a ciência da geologia. Tá? Tem um grupo que é o do design inteligente, tá? Que rejeita completamente, tá? A teoria da evolução. Então aí é um grupo que é colocado, vamos dizer assim, à parte, porque eles têm cientistas, né? Tem o Adalto Lourenço, tem um livro chamado Como Tudo Começou, Marcos Eberlin, da Unicamp, também é outro expoente que divulga muito design inteligente no Brasil. Tem o Discovery, que financia lá na Mackenzie, em São Paulo, né? Tem uma pós-graduação em design inteligente. Eles rejeitam a evolução, eles
segundo eles, tem diversos pontos que são furados da teoria da evolução, e ele acredita que os seres vivos foram formados todos prontos, né? O homem, mulher, pronto, todos os outros seres, e ele segue uma linha de desconstruir os experimentos científicos que ganharam o Nobel e tudo mais. Todos os cosmólogos descreveram sobre a idade do universo e teoria da evolução, tudo isso mais. Tá? Então, eles rejeitam toda esses 200, 300 anos de ciência, né, e fazem uma ciência à parte. Por isso que eles chamam a pós-graduação deles lá. Tá? Bom, e outro que eu participo, a minha opinião pessoal não é da BC2, para ficar claro, tá? É o chamado criacionismo evolucionista, tá? Que acredita que Deus ele interveio, ele controlou a evolução em diferentes pontos, né? Desde sempre ele está no controle de tudo, tá? E aí, assim, eu concordo, então, com todas as teorias científicas, geologias e cosmologias, e todas elas, e teoria da evolução. Tá? Conseguiu o tempo? Conseguiu, faltam alguns segundos aí. Gilson, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, tá? A Gleide perguntou se vai ficar salva, a live vai ficar salva aqui 24 horas no Instagram, mas também vai estar disponível no YouTube da ABC2 Núcleo ERG, que botaram aí o nome certinho aí nos comentários que eu vi, e também no YouTube da nossa igreja, tá? E é somente isso, quero agradecer a presença de todos vocês, tá bom? Em breve teremos mais atividades, né? Fiquem ligados nas atividades da nossa igreja Batista Central e Duque de Caxias. Estou tentando falar rápido aqui, cada tempo, acabou com assumir tudo. A 30 segundos. Né? Tá bom, gente. Valeu, Gilson.